Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Lidiane, faço parte da equipe Ler e Cuidar-te, que é um projeto idealizado pela Cris Bueno e que, junto com uma equipe, tem o objetivo de convidar para o encontro de si mesmo, por meio da arte e do bem viver. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube e divulgamos a literatura terapêutica de autoconhecimento e de autocuidado. E hoje, o Ler e Cuidar-te tem o prazer de receber o André Braga. O André Braga é administrador de empresas, iniciou sua experiência profissional na área de marketing, passou aí por negócios e acabou, tendo o grande desafio de dirigir a área de gestão de pessoas de uma grande empresa, considerada como uma das melhores empresas para se trabalhar. André, muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. O prazer é meu, Lidiane. Poxa, participar disso é muito bacana. O projeto que você faz é muito interessante, a gente precisa levar isso para mais gente. Que bacana. E o que a gente vai levar, é justamente um grande conhecimento seu aqui hoje. Você terminou recentemente o seu mestrado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e explorou um tema muito interessante, um tema muito atual, e um tema significativo e necessário. É muito legal, porque o próprio tema da sua dissertação já dá pano para manga aqui, né? Sofrer no trabalho é normal? É uma pergunta, gente. E foi um olhar da psicodinâmica do trabalho e considerando, o contexto que nós vivenciamos aí nos últimos tempos, que você também não perdeu tempo para aproveitar, esse borbulho de sentimentos, que a gente acabou vivenciando de uma forma obrigatória e mundial. André, conta um pouquinho para a gente sobre a sua dissertação. Com prazer. Sofrimento no trabalho é um tema que, assim, ele não é necessariamente novo, né? Já há bastante tempo que vem sendo estudado. Só que, claro, a Covid-19 trouxe uma dinâmica diferente para isso, né? Se a gente pega os últimos dados da OMS, 2021, esses dados eles indicam, por exemplo, que os transtornos mentais, assim, ansiedade, depressão, burnout, eles impactaram em mais de 260 milhões de pessoas no mundo. É um número, sim, muito representativo, né? E trouxe um prejuízo econômico estimado de aproximadamente US$ 1 trilhão. Isso, assim, em perdas anuais. Então, assim, a gente está falando de algo que impacta muito as pessoas, impacta muito as empresas, impacta muito a economia e os países, né? Mas, por outro lado, a OMS também sinaliza que, assim, para cada US$ 1 que você investe no tratamento dos casos mais comuns, você tem um retorno de US$ 4 na melhoria da saúde e da produtividade. Ou seja, você precisa entender, e seja enquanto gestor, enquanto empresário, enquanto industrial, que é muito importante, além do aspecto humano, economicamente também, você ter o seu trabalhador de maneira sã, né? Isso é muito importante. E como você falou, eu tive uma busca, um olhar a partir da psicodinâmica do trabalho. Então, eu fiz esse questionamento, né? Minha pergunta de pesquisa era: o sofrimento no trabalho é normal? Mas pelo olhar da teoria desenvolvida pelo Christophe Dejoux. Então, assim, vou contar um pouquinho do histórico e das bases para a gente ter uma noção, né? Assim, esse estudo sobre o sofrimento no trabalho, ele remonta lá do final da Segunda Guerra, né? Inicialmente como um estudo de psicopatologia, ou seja, com foco maior na doença, né? Eu acho que uma das grandes características do Dejoux é que ele muda um pouquinho esse foco, ele tira o foco da doença e põe o foco no indivíduo. Então ele se questiona, bom, se esse ambiente do trabalho ele oprime, ele traz a doença para algumas pessoas, por que que para as outras pessoas isso não acontece, né? E aí o Dejoux ele bebe muito de psicanálise de maneira geral e muito do Freud em particular, né? Para tentar mudar isso, ou seja, essa percepção, ele vai buscar justamente qual é esse ambiente, o que que tem nessa organização do trabalho que faz com que alguns adoeçam e outros não. E aí a teoria traz alguns
alguns pontos principais. Por exemplo, ele fala muito sobre o trabalho prescrito e o trabalho real. Só para a gente entender, o trabalho prescrito seria a norma, o procedimento, aquilo que se espera previamente. E o trabalho real é aquilo que acontece no dia a dia. Só que tem um intervalo aí, tem uma distância entre aquilo que é esperado e o real. E é nesse ponto que o trabalho acontece. E aí, o trabalhador, o colaborador, o servidor público, ele vai carregar com ele uma experiência prévia. E ele vai ter um esforço muito grande para que aquele trabalho real seja o mais próximo possível daquele trabalho esperado, aquele trabalho prescrito. Só que isso tem uma carga emocional muito grande. A gente sabe, todos nós que trabalhamos, sabemos de quanto é custoso no nosso dia a dia executar essas atividades. E isso faz o quê? Isso acarreta alguns sofrimentos, né? Então a teoria ela traz, por exemplo, 3 grupos distintos de sofrimento. É importante que a gente tenha essa noção. Ela fala sobre o sofrimento patogênico, por exemplo. É aquele sofrimento que, se você não cuida, né, desde a origem, se você tem uma determinada situação de trabalho que te estressa, te deixa mal, e você não trata daquilo, inevitavelmente aquilo vai evoluir para uma patologia. Então, seria um sofrimento patogênico. Por outro lado, ele chama de sofrimento criativo. Olha que interessante, Lidiane. É aquela situação que, inicialmente, ela te traz algum constrangimento, algum sofrimento, mas que, se você busca conhecimento, se você busca a forma de fazer, se você se dedica e você consegue superar essa situação, ela te traz prazer. Ou seja, aquela mesma situação que inicialmente foi um ponto de sofrimento, uma vez superada, é fonte de prazer. Daí ele chama de sofrimento criativo. Até porque as pessoas que depois têm conhecimento disso, ou seja, começam a perceber que conseguem dominar determinadas situações, dependendo da forma como enxergam isso, elas vão querer voltar a ter essa fonte de prazer. Então, elas vão estar dispostas a novas situações onde inicialmente elas podem não ter o conhecimento, a dinâmica, a habilidade, mas pela ação, pela busca, pelo entorno que seja favorável, uma vez que aquilo seja superado, vira fonte de prazer. Olha que interessante isso. E tem um terceiro O André, sofrimento. sabe que, até antes de você passar para o terceiro, mas eu estou lendo por um grupo, novamente, né? Estou lendo de novo Brené Brown, que ela fala da coragem de ser imperfeito, e ela fala muito sobre coragem mesmo, né? E ter essa coragem de superar, né? Porque a partir do momento que você está falando de passar pelo sofrimento, é superar um medo, talvez, né? Um medo de que vai dar errado, porque também fiquei aqui pensando nisso, né? Quando você fala de real e realidade, o desejado e o que de fato Escrito. aconteceu, fala um pouco de expectativa, né? Muitas vezes a gente se prende também a só ver o tanto que a gente não chegou, né? E esquece de ver o tanto que a gente chegou, né, perto da expectativa. E isso causa um sofrimento, causa uma dor, né? Também em relação a isso. Então é interessante porque volta para a aprendizagem também, né? Só que isso acontece depois que acaba. Então, muito, muito interessante depois do processo, né? Você tem que passar por ele, que é isso que você está falando, né? Passa por ele para depois conseguir chegar. Então, só voltando, você falou da patologia e você falou do sofrimento criativo. E tem um É, terceiro, né? o sofrimento patogênico e o sofrimento criativo. Mas é interessante do que você comentou, porque assim, o trabalho ele tem um papel central na vida do sujeito, né? Assim, é, ao longo dos anos teve uma evolução, né, do trabalho braçal para um trabalho assim mais mental, né? Mas isso não quer dizer que mesmo independente do trabalho que você faça, você não tem ali fonte de sofrimento, fonte de prazer, impacta na sua saúde, impacta em desempenho, em motivação. O trabalho ele é central na vida do ser humano, né? O sentido do trabalho é um tema muito estudado. Por quê? Porque todos nós, de maneira geral, dedicamos muito maior tempo da nossa vida ao trabalho, né? Então, por isso a importância de você estudar esse tema e ver como que isso impacta tanto nos profissionais, nas pessoas, nos indivíduos, né? E aí o Deju fala muito disso, né? Então, como você falou, ele classificou no sofrimento patogênico, que é o não tratado, ele vai evoluir para uma patologia, o sofrimento criativo, quando existe essa superação. E aí, claro, que eu estou falando de maneira superficial, né? A teoria
entra em detalhes de cada situação dessa, e o impacto do entorno, o impacto do seu histórico prévio, o impacto da sua gestão, ou seja, tudo isso impacta para que você seja capaz de superar, né, e atingir a fonte de prazer. E ele fala de um terceiro sofrimento, que ele chama de sofrimento ético, e é muito interessante, porque esse sofrimento, ele não ocorre porque você não tem habilidade para fazer uma determinada atividade, não conhece, não é isso. Você tem essa capacidade, você tem essa habilidade, mas você não quer fazer. Você entende que não deva ser feito. E isso te traz um sofrimento, porque muitas das vezes você ter que fazer alguma coisa que você sabe fazer, que eventualmente você faça até bem, mas que você discorda de fazer. Discorda de fazer e às vezes discorda até de estar naquela situação, ou seja, ainda que você passivamente não seja ali o ator principal, mas o fato de estar numa situação que ocorra algo que você não concorde, aquilo te traz um sofrimento ético, ele chamou, entendeu? E para lidar com isso, a teoria ela tem origem, né, na obra de Freud, como a gente comentou, o Dejoux fala das estratégias defensivas, né? Eu até vou ler uma aspas dele aqui, que ele fala assim, ó, a vocação primeira dessas defesas é a de resistir psiquicamente à agressão que constitui determinadas formas de organizações do trabalho. As estratégias defensivas buscam um equilíbrio, ainda que frágil e inconsciente, de se evitar as descompensações. Ou seja, não é que elas não sejam necessárias, elas são muito necessárias, as estratégias defensivas, mas elas precisam ser consciente, ou seja, você precisa entender que para determinadas situações você vai ter uma estratégia defensiva, que aquilo vai te ajudar, mas que não pode ser, vou chamar aqui de uma bengala, né, um apoio constante, porque em determinado momento não faz mais efeito. Então você precisa ter consciência dessa resistência psíquica, entendeu? É uma forma que você tem para lidar com algumas situações, mas ela realmente não pode ser a única forma, e nem pode ser contínua, porque senão, no tempo, ela perde o valor dela e você vai cair em quê? Num sofrimento patogênico. Entendeu? Então, essas seriam, assim, os temas principais, né? Seria a organização do trabalho, a questão do trabalho prescrito e o trabalho real, né? O sofrimento criativo, o patogênico e o ético, e as estratégias defensivas. Essas foram as bases pelas quais é, eu parti, né? Na análise, quando eu fui para o campo, baseado em como que essa teoria desenvolvida estava sendo aplicada, vamos chamar assim, ou estava sendo vivenciada no momento pandêmico, né? Onde a gente mudou um pouco, porque aquela relação de você estar indo para a empresa, ter o ambiente da empresa, em muitos e muitos casos, deixou de acontecer, não é verdade? Muitos de nós passou a trabalhar de casa, ou o tempo todo, ou parcialmente, né? Então eu queria saber como que esse ambiente empresarial ele ocorria dentro de casa e como que isso afetava no sofrimento das pessoas trabalhando nesse momento pandêmico, entendeu? Foi essa a busca que eu fiz com a minha pesquisa, né? Então, comentando muito rapidamente, eu fiz ali 40 entrevistas em profundidade, entendeu? Com profissionais de grandes empresas do Rio e de São Paulo, e foram 4 grupos de profissionais distintos, né? Eu chamei de G1, G2, G3 e G4, né? Ou seja, o G1 eram profissionais que tinham permanecido nas suas residências durante todo o período, ou seja, eles, desde o momento que a pandemia começou lá em março de 20 até agosto de 2021, quando eu fiz a pesquisa de campo, essas pessoas estavam em casa, teve aqueles profissionais que já haviam retornado 100%, ou seja, seria o segundo grupo, um terceiro grupo de profissionais que, em momento algum, ficaram em casa. O tempo todo estavam trabalhando normalmente, por exemplo, foram enfermeiros, médicos, policiais, pessoas que eu entrevistei desse grupo, e tinham profissionais que inicialmente chegaram a até desenvolver 100% das atividades em home office, mas depois elas estavam em regime híbrido, né? No final, a grande maioria das pessoas estava no grupo 1, mas
eu consegui ter percepção dos 4 grupos, tá? Dos 40 entrevistados, né? E foi muito interessante também porque os entrevistados, eles eram, assim, 26 casados, 7 solteiros e 7 divorciados, entendeu? Eles tinham uma experiência profissional de 17 anos de tempo médio de formados e 12 anos de tempo médio nas empresas. Então, eles estavam na empresa antes da pandemia. Ou eles tinham capacidade de ter percepção de o que acontecia antes e o que estava acontecendo depois. Foram 28 empresas do setor privado e 12 empresas do setor público, entendeu? Isso deu uma homogeneidade, ou melhor, uma heterogeneidade, melhor dizendo, nas informações, que foi bom para a pesquisa, né? E aí eu peguei aqui alguns aspectos principais da pesquisa para a gente comentar aqui. A pesquisa está até disponível, mas alguns pontos principais. Por exemplo, a principal causa apontada como fonte de sofrimento, você sabe qual foi? Foi a menor comunicação pela perda de contato físico. Olha que interessante. Diversos fatores impactaram, mas o que apareceu com maior incidência foi a perda do contato físico. Como que aquilo impactou tanto as pessoas, né? A gente teve também, por exemplo, um relato em tom de reclamação, assim, né, muito forte, de 3/4 dos entrevistados, onde eles indicavam o impacto na carga de trabalho, principalmente por aumento, né, das horas totais de jornadas, mas não só por isso, muito em função do que? De um descontrole de gestão no período. Ou seja, houve uma diferença por parte da gestão com essas pessoas, e isso também foi uma carga muito impactante como fonte de sofrimento para essas pessoas, né? Por exemplo, um detalhe que apareceu várias vezes, que as empresas pediam que as pessoas tivessem o melhor ambiente possível para as reuniões, que não tivesse interferência de filhos, que não tivesse interferência de animais domésticos, mas a gente estava num ambiente que isso às vezes não era controlado, e aí eu acho que cabe uma reflexão, né? Assim, poxa, não era um ambiente típico de escritório da empresa, onde você tem esse nível de controle maior. Então, assim, talvez tenha aí um ponto em que as empresas precisem lidar de entender que esse home office, principalmente da forma como ele aconteceu, isso é um detalhe importante. Diferentemente de empresas que muito antes da pandemia se haviam definido por home office, onde você tinha ali uma estruturação, né? Você tinha ali muitas das vezes um profissional que ele atendia uma série de critérios que são necessários para você trabalhar em home office. Você tinha um auxílio, em muitos dos casos, para a pessoa ter algum tipo de adaptação em casa, ou seja, você teve uma preparação. Na pandemia, não. Isso aconteceu da forma como a gente sabe que foi. Então, é importante que a gente também entenda que esse ambiente, que não é nada típico, ele muitas das vezes ele não tem 100% de controle. E uma eventualidade de um filho entrar na sala e aparecer no meio da reunião, ou um cachorro que late, isso não pode ser um ponto de cobrança para o profissional, porque isso, na verdade, tem que ser visto como algo, claro, você vai evitar na medida do possível, mas uma vez que aconteça, tem que ser visto como algo normal, ou seja, algo factível de acontecer, e não ser mais uma fonte de estresse, né, para aquele profissional, né? Uma outra coisa interessante, ó, que os relatos trouxeram foi uma correlação entre o nível de autonomia dos trabalhadores, né, assim, o estilo de gestão das empresas, né, com a percepção de prazer pelos entrevistados. Ou seja, aquele mesmo entrevistado que sinalizava ter um estilo de gestão da empresa com maior autonomia, era o entrevistado que sinalizava uma fonte de prazer também maior. E aqueles entrevistados que indicavam possuir um grau de liberdade, de autonomia um pouco menor, tinha uma percepção de cooperação menor também. Entendeu? Ou seja, a autonomia, a cooperação, esse ambiente favorável à troca era visto, era indicado, era verbalizado pelos entrevistadores como sendo também uma fonte de prazer, né? Aí eu trago até uma outra autora, que é a Edmondson, e ela fala sobre os espaços abertos de fala, né? Muito interessante. E ela sinaliza assim, poxa, as empresas hoje, né, assim, elas querem que os profissionais eles consigam exercer as suas habilidades, mas eles precisam ter um ambiente seguro para isso, né? Seja atuando fisicamente na empresa, seja atuando em casa.
porque senão você vai ter um bom profissional que você fez uma grande contratação, mas se você não propuser para ele, não disponibilizar para ele esse ambiente favorável, você não vai conseguir extrair dele o melhor que ele tem para te entregar, né? É, outra coisa que eu anotei aqui, que de acordo com a pesquisa, as principais indicações, né, de vivências de prazer era o compromisso com o coletivo, não com o individual. Ou seja, quando as pessoas colocavam como as suas vivências de prazer, o desenvolvimento profissional dele aparecia, mas o desenvolvimento dos colegas, de clientes, ou até desenvolvimento da comunidade era tido como algo importante, como sendo de vivência de prazer. Interessante esse aspecto também, né? Já a percepção de sofrimento, ela apareceu prioritariamente vinculada ao quê? À sobrecarga de trabalho, né? Ou seja, aquela percepção de uma burocracia no período. E aí vale um gancho aqui. Durante muito tempo, eu acho que a gente vai concordar, e quem estiver assistindo, existia uma percepção de que o home office ele traria para a gente uma disponibilidade maior de tempo. Ou seja, poxa, né, você vai ter mais tempo. Muita gente almejava ter o trabalho em home office. Muitos colegas, e se a gente fizer um Google rápido aqui em pesquisas pré-pandemia, você vai ver uma série de empresas que estavam cada vez mais oferecendo isso como sendo um diferencial, né, e uma valorização dos profissionais por isso. Mas como eu já comentei lá atrás, o que que acontece? A forma como esse home office no meio da pandemia aconteceu foi meio frustrante para muita gente. Muita gente acabou percebendo, como a pesquisa demonstrou, uma burocracia maior e uma sobrecarga. E então aquela ilusão, aquele sentimento de que, olha, com home office eu vou ter mais tempo, isso na verdade não aconteceu, né? Claro, você tem um período com maior incertezas, com o futuro, você tem um período onde a gente teve muitas perdas, então isso também impacta, é um fato. Mas assim, mas de maneira prática, objetiva, você tem uma percepção do home office sendo vista de uma maneira diferente. Porém, diferente, mais, de maneira diferente para alguns. Exemplo, alguns arranjos familiares, né, demonstraram que essa percepção ficou sobrecarregada para as mulheres. Isso Ou foi seja, sensacional que você, é, né, porque essa configuração também, quando você está trazendo essa questão do sofrimento e do excesso não só de demandas, né? Eu acho que não é de trabalho, porque trabalho a gente leva muito para o trabalho mesmo, né? Mas em casa também se trabalha, né? Com os filhos se sim, está sim, tá sim. trabalhando, então a preocupação também emocional, né? Uma sobrecarga emocional de não estar não só não dividindo as tarefas, como também uma afetando a outra, como você está colocando, né? O lar, né? A dinâmica de uma casa onde tem barulho de rua, barulho de cachorro, crianças, né? Barulho de cozinha, né? Às vezes eu estou dando aula, você ouve o barulho de micro-ondas, né? Então tudo isso está fazendo parte, porque está dentro do seu espaço, né? De casa. Então, Não, e a preocupação que tudo isso causou, né? Preocupação, e, acho que é um grande sofrimento. sim, e eu percebia isso pelos relatos, porque assim, as perguntas eram feitas e a interpretação que a gente fazia dos relatos era assim, que essas atividades, elas foram prioritariamente absorvidas pelas mulheres. Então, nos relatos das mulheres, isso aparecia, e não aparecia nos relatos dos homens, entendeu? Então, quando eu perguntava sobre essas situações, era muito raro que um homem sinalizasse, por exemplo, que o fato de não poder colocar o filho na natação, ou o fato do filho estar tendo aula online, ou isso não aparecia de maneira tão incisiva quanto pelas mulheres. Agora, olha que detalhe. Mas essas mesmas mulheres, elas indicavam uma preferência de estar mais próxima dos filhos. E até uma expectativa que, quando do retorno ao normal, as empresas passem a ter uma política de home office ou híbrida. Então, assim, as mesmas mulheres percebiam essa sobrecarga, mas também se viam satisfeitas de estarem mais próximas dos filhos e da família e imaginavam poder continuar com isso uma vez que a gente ultrapasse
essa situação. Você está consciente do meio que você está. Eventualmente, você vai desenvolver estratégias defensivas, e isso não tem problema algum, mas você não pode deixar de agir na fonte. Porque se você consegue agir na fonte, você consegue transformar aquele ponto que inicialmente é um problema, um sofrimento, vamos chamar assim, em algo que seja uma fonte de prazer. Eu acho que a gente já teve oportunidade, né? Todo mundo que trabalha já teve essa oportunidade de ter um desafio que inicialmente a gente tem até travado, assim, né? Caramba, será que eu consigo? Nossa, e tal. E aí você ou foi buscar ajuda com alguém, ou você estudou, ou você viu a forma que aquilo tinha que ser feito, ou você muitas das vezes trouxe um conhecimento prévio que inicialmente nem tinha uma correlação tão direta com aquilo, mas você conseguiu encaixar e você conseguiu fazer uma entrega e essa entrega foi positiva. E a sensação de prazer que você tem quando você consegue alcançar isso é muito bom. E o que que a gente faz muitas das vezes? Quero de novo, né? E foi por quê? Porque naquele momento você controlou, ou seja, você conseguiu fazer a leitura daquilo que inicialmente você não tinha conhecimento total, mas tudo bem, peraí, né? Você conseguiu se preparar, você teve. Claro, eu estou simplificando um pouquinho. A gente sabe que isso tudo passa por ambiente de trabalho, isso passa pelo meio, isso passa por gestão, isso passa por uma série de fatores. Mas fato é que quando você consegue superar, né, isso é sim uma fonte de prazer. E como eu te falei, a minha pesquisa ela é muito voltada pelo aspecto corporativo, no sentido de que as empresas, os gestores que consigam oferecer esse ambiente para os trabalhadores vão ter excelentes resultados. É muito, muito interessante, né? Porque eu estava até pesquisando um pouquinho, quando fala de sofrimento também, vem Viktor Frankl na cabeça, né? E ele tem uma fórmula, né? Que ele fala que o desespero, ele é igual ao sofrimento sem sentido. E o próprio nome do livro do Deju é Em Busca de Sentido, né? Então, eles acabam se conversando aí. Não sei se travou um pouquinho para mim. Você continuou me ouvindo? Travou um Né? pouquinho, eu entendi o Travou um pouquinho, né? conceito. Essa relação, né, do sofrimento sem sentido que Viktor Frankl traz, mas que casa aí com o próprio título do livro do Deju, que é Em Busca de Sentido. Mas voltando para o Viktor Frankl, ele traz, né, esse reconhecimento do sofrimento para então você tomar uma ação, para então você tomar uma decisão, né? Primeiro uma decisão e a decisão gera aí alguma ação. E nesse estudo, pela sua explanação em relação à teoria de Deju, ele também traz isso, né? Coloca, eu fiquei com caixinhas na cabeça aqui, né? Coloca em caixinhas para também você montar a sua estratégia, né, para resolver isso, né? Então ele fala de prazer, ele fala do sofrimento e ele fala da estratégia de defesa em relação, né, a esse sofrimento, mas que é para buscar, né, para chegar nesse prazer. Então, é muito interessante, e até hoje acho que a gente muda, né, ao invés de falar de sofrimento no trabalho, né, sofrimento em casa, talvez agora a gente inverta aí um pouco, né, e traga também como foi desafiante, acho que esse exemplo que você colocou a partir da percepção dos entrevistados, mas trazendo também o olhar, né, da mulher, de percepção da mulher, o quanto passar pelo sofrimento foi o que, né, fez com que ela reconfigurasse e identificasse mais prazer do que sofrimento. E outra coisa que eu acho que foi muito interessante, André, é que o espaço que você abriu, né, para essa pesquisa, para as entrevistas também, você diretamente, não foi nem indiretamente, né, foi diretamente você fez o que a Edmondsons fala, né, que é dar o espaço para a fala, né, Sim, sim. diretamente. Claro, assim, ela coloca isso com vários outros aspectos, mas no fim, que você precisa ter é isso. Você precisa ter a possibilidade que o profissional se sinta confortável em falar, até para errar, porque se errar, erra rápido, e se erra rápido, corrige rápido.
Entendeu? É muito interessante esse conceito, porque você precisa de um mecanismo de confiança, ou seja, você precisa ter um ambiente em que esse profissional esteja ali com confiança de buscar tudo que ele já tem de formação prévia, todo o conhecimento que ele está adquirindo naquele dia a dia que ele está trabalhando, toda a cooperação que ele tem com o conhecer distinto dos colegas e consiga colaborar com isso. Mas ele tem que estar numa percepção de segurança, de confiança, em que ele pode falar, em que ele pode trazer isso como algo positivo. Claro, ele vai cumprir a norma, né, e umas coisas não são excludentes, né? Ou seja, trazer o novo não quer dizer que você não vai cumprir as normas e os procedimentos de segurança e tudo que a gente sabe que as grandes empresas precisam ter. Mas você precisa ter um ambiente favorável a trazer o novo. É algo que também um outro tema que eu gosto de estudar, chama-se tolerância ao erro. Ou seja, o quanto que as empresas são tolerantes ao erro. Porque se um ambiente não for tolerante ao erro, como que você vai ter inovação? É que eram muitos dados, eu tive que pular alguns. Mas, por exemplo, uma das coisas que apareceu na pesquisa é que existia uma percepção muito pequena de ambiente favorável à inovação, entendeu? Então, veja bem, se tem uma coisa que é uma correlação direta com a inovação, é o erro. Você, para inovar, você tem que ter a possibilidade de errar, entendeu? É, isso não quer dizer que você tem um ambiente de valorização do erro. Não é isso. São coisas distintas. É uma tolerância ao erro. A partir do momento que ele tenha sido, que ele tenha ocorrido num ambiente controlado, num ambiente em que você esteja buscando o ajuste, né? Isso é muito fácil de perceber com as startups, né? Porque com empresas muito grandes, a gente acaba tendo uma dimensão que muitas das vezes o nível, seja o nível de compliance, ou o nível de controle, ou todas as normas que a gente tem que ser realista. Em alguns aspectos, é mais complexo para essas grandes empresas terem esse ambiente. Não é impossível, de forma alguma, e várias grandes empresas mostram isso, mas é um pouco mais complexo, né? Já as startups têm essa possibilidade. Por quê? Porque são menores, né? Porque tendem a ter uma percepção de produto e de serviço novo, diferenciado, e aquilo faz o quê? Faz com que você tente, é, prove, ponha, né? Põe para rodar, funcionou bacana, vamos para o próximo estágio, e aí você vai tendo essa forma mais dinâmica de agir. Mas é completamente viável que mesmo grandes corporações busquem ter esse ambiente favorável, onde você tem esse chamado ambiente de fala, que Edmondson traz, onde você tem esse ambiente de confiança coletiva, que o Deju traz muito, e aí, com a pandemia, que eu sinalizei, que a gente acabou perdendo muito isso, porque por mais que você tivesse, eventualmente, trocas entre colegas, o fato disso acontecer de maneira virtual prejudicou, isso apareceu na pesquisa, prejudicou muito aquele, aquele meio ambiente, aquele environment, né, aquela situação que é favorável quando você tem cooperação entre os funcionários, e isso faz o quê? Se você tem um ambiente de confiança, faz surgir uma série de respostas a situações e com dinâmica. E isso é muito importante. Todos nós sabemos, a gente vive um mundo que é muito dinâmico. Então você precisa ter esse ambiente favorável. E para finalizar esse conceito, que é que a psicanálise fala muito, que é o quê? A cura pela fala. As pessoas, quando têm a capacidade, a possibilidade, o ambiente que elas consigam se expor com confiança e com segurança, elas são mais seguras, né? Sendo mais seguras, são mais capazes, e sendo mais capazes, são mais produtivas. Eu acabo sempre voltando para esse ponto, porque é importante que a gente entenda que esse estudo e toda essa luz que se coloca sobre
a saúde mental das pessoas e dos trabalhadores é muito importante, já seria muito importante se estivéssemos falando somente pelo aspecto humano, só que não é só por isso, é que a gente sabe que tudo isso também se traduz em maior produtividade, entendeu? Então, assim, é algo que se precisa pensar, sem se perder a escala humana, né? Sem se perder a capacidade que a gente precisa ter de entender a individualidade de cada um. E, bom, aí a gente já está fugindo um pouquinho, o tema seria tema para Para uma uma outra conversa, próxima, né? E uma outra temas conversa, para uma mas próxima não vai faltar, né? exato. Muito Mas interessante. acho que eu consegui passar um pouquinho o resultado da pesquisa, né? A pesquisa, muito, é muito interessante, e como eu comentei, né? A gente vai se identificando também, né? Se identificando, se identificando e se reconhecendo. Eu ia até te perguntar, né, assim, um primeiro ponto de ação para uma organização, mas eu vou responder se me fala se eu entendo, se seria o que você ia responder, que é isso, de fato, né, um espaço para fala. Só que aí, né, estudante de comunicação, existem, a gente até brinca, né, com esses cursos, né, de oratória e falar bem, né? Então o espaço para fala, eu acho que eu não acho que tenha dificuldade nesse sentido. A gente fala. A questão é o curso de escutatória, né, que também entraria num outro curso aqui, num outro tema interessante. Mas todo mundo teve, né, tem naturalmente, e nesses últimos 2 anos aí com a pandemia, eu acho que ficou muito enfático a necessidade de falar, né, necessidade, né, de falar. Nem consciente que aquilo traria cura, talvez, mas um desespero até, né? Acho que vou usar essa palavra, assim, um desespero mesmo para falar, né? Para externar o que está sentindo, o que eu entendo também que traga uma justificativa para os retornos aos profissionais da área de terapia, né? Os psicólogos, né? Você vai buscar um profissional para te escutar, e porque muitas vezes você nem confia, né? Então, não tem um ambiente confiável, onde você possa se expor, possa ser vulnerável, né? Possa falar do seu sofrimento, das suas dores, mas também a própria escuta é difícil. E aí, de fato, a gente entra no outro tema, né? Porque às vezes, o outro está falando e você já está pensando no que você vai falar, o outro está falando e você já está pensando numa história parecida para contar logo que ele termina, né? Ou você quer resolver o problema dele, né? Ele está contando de um sofrimento, você quer tirar ele dali, quer dar alternativas de solução que ele nem te pediu, ele só quer falar, né? Então, assim, eu estou trazendo isso porque é fácil falar, assim, não é fácil, né? Não é fácil, mas como que a gente também consegue reconhecer dentro desses ambientes como é necessário para um falar, o outro silenciar, né? E esse silêncio ativo, como a gente fala, né? A escuta ativa, de fato, para também reconhecer que existe, que está tendo essa troca, mesmo que eu não esteja falando, está tendo uma troca, porque está saindo, né? Está chegando em mim, e eu vou ter o cuidado nesse retorno, que entra no que você falou de reconhecer o erro, né? De dar confiança. Então, a forma como eu retorno também, como eu reajo a algo que foi comunicado para mim, faz toda a diferença para que isso desencadeie, né? Senão eu bloqueio a comunicação, né? Eu acabo bloqueando, e às vezes não é nem consciente, assim, é uma virada de olho, assim, você bloqueia, né? Uma mão uma gesticulação negativa, assim, a pessoa para de falar, assim, bloqueia, né? Então, são situações sutis, né, que estão muito longe de check, né? Espaço, põe mesa, põe sala branca, põe lousa, né? Foge dos apetrechos materiais, né? É nosso, né? Nosso comportamento mesmo. E aí eu volto no que você falou no começo da nossa conversa, que é a consciência, né? Eu preciso ter essa consciência
se eu escuto bem, se eu não escuto bem, né? Se eu falo, eu não falo, qual é o meu sofrimento, qual é a minha alegria, qual é o meu prazer, quais são as estratégias que às vezes até inconscientemente eu faço, mas quando eu trago para a consciência, aí sim eu consigo agir em busca de um aprendizado, né? Você trouxe nessa questão também do aprendizado dentro das organizações e da criatividade e inovação. Se eu não reconhecer que eu não sei, né, eu não vou atrás de uma ajuda, de uma capacitação, de um estudo, de algo que vai melhorar e, né, não vou desenvolver, não vou externar isso nem para o meu desenvolvimento, nem para o outro. Sensacional! Sensacional esse estudo. Fazer um comentáriozinho bem rápido antes da gente fechar. Assim, as empresas são organismos vivos e cada uma delas vai estar num estágio muito diferente, né? Então, assim, claro que não vai ter uma resposta que seja para todas as empresas, mas algo que seria, você perguntou lá atrás, poxa, o que a empresa poderia ter, assim, tal, se a gente pudesse falar alguma coisinha assim inicial, seria você ter, por exemplo, a percepção daquele que executa. Ou seja, muitas das vezes, e aí independente do setor, do segmento, muitas das vezes, aquela pessoa, no final, que vai executar, não foi escutada. Não perguntaram para ela se a forma como está sendo feita é a melhor. Então, assim, ainda que possa parecer algo simples, muitas das vezes o simples é o mais difícil de se alcançar. Claro que tem uma série de ações que podem ser tomadas. Eu não quero ser simplista aqui de forma alguma, a teoria é muito grande, né? Para cada caso vai ter uma situação, para cada empresa você vai ter ali uma ação, você precisa ter um diagnóstico, você precisa, né? Como eu te falei, você tem ações que são de cunho corporativo, de gestão, tem ações que são mais clínicas, aí vai depender de qual nível de profundidade que você vai querer ter com isso, qual o envolvimento do médico do trabalho, uma série de coisas. Mas se a gente pudesse começar, seria ter, assim, por parte do gestor e de qualquer nível, seria a pessoa que faz, ela em algum momento já foi escutada se o que está sendo executado está sendo feito da melhor forma? Acho que seria um detalhezinho que a gente poderia começar por aí. Eu pus um monte aqui. Excelente, acho que fica de fato uma ação concreta também, né, em função disso, e que, de novo, é uma atenção, né, tem que ter uma atenção para isso, para fazer. Eu estou tentando tirar essa fase, né, essa fala de esforço, né, porque senão parece que não é legal, né, você fazer porque é um esforço, mas dar uma atenção mesmo, estar atento ali para aquilo, né, para escutar, e escutar quem põe a mão na massa, né? Se faz sentido para ele, até para ele não Sim, cair sim, no sim. sofrimento ético, né? Sim, sim, com certeza. E esse profissional, ele tem uma série de conhecimentos prévios, né? Que podem não estar ali naquele procedimento, mas que ele pode colaborar, ele pode trazer isso. Na verdade, ele traz aquela busca no dia a dia, onde ele está buscando realizar, ele não está necessariamente só com o treinamento da empresa, né? Ele já tem uma história prévia, não necessariamente profissional. Vários conhecimentos, vários saberes são pessoais e a gente coloca isso na nossa realização profissional, né? Então, quando você propicia, né, um ambiente em que você consiga ter uma troca desses conhecimentos, porque quando a gente fala ambiente de fala pode ficar assim um pouco vago, né? Porque isso pode se dar, mais uma vez, em diversas escalas, e aí a gente aqui não consegue entrar nesse detalhe, né? Então, assim, se a gente puder resumir, colocar algo realmente que seja muito pontual, é isso, é você ter um cenário, um ambiente de confiança. É isso que a gente tem que buscar, um ambiente de confiança. E no ambiente de confiança, a gente não escuta só o que a gente gosta. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E é o campo do debate de ideias, de você trazer o contraditório, de você abrir espaço para o outro falar e escutar e tudo mais. Então a gente precisa exercitar isso. Algo que no primeiro momento é muito corporativo, mas que no fim das contas a gente traz para a nossa vida pessoal também, né? Sim.
Nossa, André, esse tema não se esgota, né? Não se esgota. E a gente tem que estar lembrando dele o tempo todo, porque, de novo, né, a gente vai também num automático aí de rotina, de preocupações, de atenções, de tantos pratinhos aí que a gente roda aí durante, Sim, sim, né, sim, sim. todos os dias, os nossos tantos papéis que a gente desenvolve, mas também, né, é para a vida. Eu sei, é mais uma brincadeira que eu faço, hashtag para a vida, porque você vai levar, né, para as outras empresas, para os outros ambientes, para os outros contextos e para as outras interações. Não se esgota, eu ficaria aqui, né, a gente vai lembrando de mais temas, de mais coisas, mas quero te agradecer muito, muito mesmo, assim, agradecer primeiro por aceitar o convite, né, por expor aqui esse estudo que você fez, mas também te agradecer pela escolha do estudo, porque a partir do momento que você defende uma dissertação, né, e você se torna mestre, mas o seu Sim. trabalho, ele tem uma dimensão enorme para alcançar outras pessoas, para incentivar novas pesquisas e principalmente, né, para a gente pegar um pedacinho disso e mudar o nosso comportamento e enfrentar aí uma vida diferente no dia seguinte, né, com mais preparo, com mais confiança a partir, né, de estudos. Então, a disseminação desse conhecimento, ele impacta direta e indiretamente muitas pessoas, né? São muitas pessoas que acabam sendo, que chegam, né? Que tem, né, um aprendizado com isso, uma mudança, e isso é bastante significativo também para as empresas, né, para as ações de pessoas, sejam elas em cargos de gestão ou, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, independentemente de gestão. Obrigada, E, André, e, parabéns. E e o parabéns gest... pela Obrigado, titulação. obrigado. E os gestores, eles também sofrem. Então, Pois essa é, porque são outra pessoas coisa também. que... Exatamente. Mas agradeço muito o convite, tá? E, poxa, prazer sempre e falar sobre esse tema que eu venho pesquisando nos últimos 2 anos. Na verdade, é algo que a gente já tem contato há muito tempo, mas, assim, academicamente, pesquisando nos últimos 2 anos, eu fico sempre à disposição para falar. Foi muito bacana poder trocar essa experiência aqui com você. Muito legal, muito legal. André, e eu vou deixar o link da sua dissertação assim que já tiver na biblioteca digital, o seu contato também, né? E o contato nosso, não vai ter, né? A gente faz uma gravação em busca de falas, mas também se apropriando aí do espaço que o YouTube nos dá de escrita, né? Então transforme a sua fala em escrita, comentários e perguntas, né, para que esse assunto não pare aqui e ele reverbere aí em ações, e é muito legal ter essa continuidade. Então, curtidas, comentários, né, e contatos para a gente levar isso para quem tiver que escutar um pouquinho, né, em busca de ajuda mesmo, né, em busca de nos ajuda muito e a gente leva para quem possa ter algum tipo de impacto também com isso. Obrigada novamente, ficamos por aqui, um grande abraço, André, obrigada, e um abraço para todo mundo que estiver assistindo também hoje, amanhã, de manhã, de tarde ou de noite. Um abraço.